meus 12, 13, 14 anos, né? Eu juntei um dinheirinho, né? E eu ia vender velas em cemitério. Já conta um pouco pra gente, porque você começou, que é uma das coisas que me surpreendeu na sua história, que você começou a trabalhar muito cedo, e você se tornou empreendedora aos 16 anos. Foi quando você começou, inclusive, você foi emancipado aos 16 anos para ter o seu CNPJ. E o que daquela época você carrega como base até hoje? Bom, na verdade, aos 16 anos eu montei meu primeiro negócio, né? Que na verdade era uma oficina onde eu instalava som de carro, reformava bancos de carro, né? Mas antes disso, né, para mim chegar nesse ponto dos 16 anos, montar um negócio, eu comecei a trabalhar aos 12, né? E isso veio em função da necessidade familiar realmente, né? Eu sou o filho do meio, né? Eu tenho um irmão mais velho, uma irmã mais nova. A minha mãe sempre trabalhou como doméstica e meu pai sempre na construção civil. Então era uma família com muita dificuldade do ponto de vista financeiro, né? E a necessidade fez com que a gente teve que começar cedo, né? E até uma coisa curiosa, né? É até um tanto quanto cômico, mas dos meus 12, 13, 14 anos, né? Eu juntei um dinheirinho, né? E eu ia vender velas em cemitério. Então você imagina Olha Ai, que qual isso. que era a legal. minha torcida, que tivesse alguém ali para que eu Mas pegou um pudesse. mercado específico, né? Qual Um Exato, nicho, cemitério que não um exato, precisa, nicho. né, exato. meu? E ali era uma coisa muito curiosa, né? E com certeza, com tudo isso, a gente vai aprendendo, né? E, e essa questão daquilo que se vendia, daquilo que se ganhava, né? Não era para mim. Na verdade, eu tinha que ir lá e ajudar meu pai e minha mãe, Com porque era a certeza. necessidade do lar de fato, né? Nunca faltou nada, né? A gente sempre teve aquilo que fosse necessário, mas bem o essencial, né? E com isso a gente foi aprendendo. Depois eu fui trabalhar numa oficina de um conhecido, né? E aí aos 16 eu tive a oportunidade de montar meu primeiro comércio, que ficava na Rua Vergueiro, no Ipiranga, né? Meu pai teve que me Bem emancipar localizado, realmente. inclusive, já, né? Exato. Não podia abrir conta em banco, não É. podia ter CNPJ, né? E aí começou a história, né? E de lá para cá, na verdade, o que eu trago é uma educação financeira, né? Que isso vem dos meus pais. Pelo fato de repente, a gente ter uma escassez muito grande, fez com que a gente tivesse que economizar e aplicasse aquilo que tinha naquilo que era necessário. Alimentação, né? E ao mesmo tempo, com isso, aprender a poupar um pouco também, porque a gente não sabia nunca o dia de amanhã. Então, essa é uma das histórias que eu trago aí até hoje, é realmente o saber poupar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. É muito interessante isso, porque me chamou a atenção quando eu vi que você começou a empreender aos 16 anos, porque o meu primeiro insight de me tornar empreendedora foi aos 16 anos. Quando eu dou palestra para empreendedores, eu falo, conto essa história, que a minha inspiração foi um pipoqueiro. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos e no local onde eu trabalhava não era um local muito salubre, não tinha uma boa gerência. E do outro lado da rua eu ficava vendo um pipoqueiro vendendo pipoca. Eu falava, nossa, eu acho que ele deve faturar por dia o que eu ganho em um mês. E também comecei a trabalhar pela necessidade da família também. E foi assim que eu comecei a empreender e fui empreender 6 anos depois. Então eu fiquei com aquilo na cabeça de: "Não, eu quero ter o meu negócio, eu quero empreender", e aos 22 anos eu abri minha primeira empresa. Então, você vê que a gente tem às vezes empreende por necessidade, que é uma coisa comum no Brasil, né, mas que se torna aí uma visão de vida, né, assim, você começou a empreender com 16 e foi e vem até hoje. Isso é muito legal. Exato, assim, depois desse comércio, obviamente, quando a gente inicia, a gente não tem experiência em nada, e acho que é o que a maioria dos empreendedores tem, é isso como uma premissa, infelizmente, é começar sem saber como fazer, né? E vai aprendendo naquilo que for acontecendo, né? Então, nesse período, eu tive essa oficina, né? Não tive um insucesso, mas também não era algo que rendia o suficiente. Aí depois eu fechei, aí fui montando outras coisas, né? Que, sei lá, acho que entrou na veia essa questão do empreendedorismo, né? E ao longo do tempo eu fui montando outros comércios. Eu montei perfumaria, tive pastelaria, tive loja de carro, né? E tudo isso eu acho que foi me preparando, na verdade, para aquilo que eu faço hoje, que é com a Activa que você comentou, né? Uhum. É um negócio um pouco maior, né? Hoje já há 20 anos nele, mas eu creio que tudo aquilo que eu vivi lá atrás com esses comércios me preparou para os dias de hoje. E continuo sendo preparado, porque não é fácil empreender no Brasil, infelizmente não é para qualquer um. Ô Exatamente. Sérgio, você vem de uma família simples, né, como você falou, que teve que lidar com essa escassez. Como que isso lidou, assim, como é que você moldou a sua forma de olhar dinheiro e olhar planejamento? Né, isso fez com que você tivesse
Isso te expandiu ou te retraiu? Como é que você lida hoje com o dinheiro e com o planejamento oriundo dessa história? Que muito conecta muito com a minha também, né? Também vim de uma história, uma família muito simples, né? E eu falo que hoje toda a construção de riqueza e de valores que eu carrego foi graças a isso, né? E são patamares que hoje são diferentes, né? O acesso, a conexão, é tudo muito diferente hoje, né? Eu acho que o princípio está naquele ditado que eu aprendi lá atrás. Não é o quanto se ganha, e sim o quanto se gasta, né? Então eu tenho essa premissa até hoje, aonde, né, eu tenho até um pouco de dificuldade de gastar até hoje. Hoje talvez eu possa um pouco mais, mas ainda assim eu me vejo muitas vezes poupando, né? Que foi algo que eu aprendi lá atrás, né? Isso me trouxe até aqui. Porque aquilo que nós falamos aqui empreender no Brasil é uma coisa maluca, né? Então, realmente, as empresas com folga de caixa, poucas têm, Uhum. né? E eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Então, se eu ganhasse 100, né, eu tinha que ter no mínimo 10 no caixa aí de reserva para uma necessidade futura. Isso eu fui implantando ao longo do tempo e funcionou muito bem. Então, a premissa para mim é economizar. Economizar e ter o pé no chão, né? Acho que todo negócio ele tem que ter resultado, ele tem que ter lucro, né? Então, saber formar preço, saber aonde vai colocar o valor, onde vai investir, eu acho que é fundamental para qualquer um.